Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. A Bíblia vai dizer assim: prepara os teus caminhos para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você tem preparado seus caminhos para se encontrar com Deus? A palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta certamente morrerá. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor, o Deus poderoso, Ele é um justo juiz. A palavra diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A mensagem do Evangelho é de arrependimento para o pecador. Por isso que Deus anunciou desde os tempos antigos que o pecador venha a se arrepender. No livro de Mateus a Bíblia diz: endireitai os seus caminhos, aplanai os seus caminhos para o Senhor. Se o Senhor ele pedisse a tua alma essa noite, será que você estaria preparado? A Bíblia diz assim: louco, essa noite podem te pedir a tua alma, e a quem será que está preparado? Você já parou para pensar para onde está caminhando a tua alma? Quando essa alma se descolar do teu corpo, a quem ela estará reservada por toda a eternidade? Isso vai fazer toda a diferença, porque a Bíblia garante: para o homem está ordenado dois destinos. Para o homem, após a morte, segue a juízo. Ou seja, isto é, a salvação ou a condenação. Eu sei que o mundo em que nós vivemos, este país, vive debaixo de doutrinas de demônio, onde acreditam numa reencarnação, num purgatório, fábulas, doutrinas de demônio. Mas a Bíblia diz: após a morte segue a juízo. Qual será o seu juízo diante de Deus? Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem um grande acerto de contas com cada um de nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele há de trazer a juízo todas as nossas obras. É esse Deus que as pessoas não querem. O Deus que vai julgar. As pessoas querem Deus só pela metade. O Deus que somente é amor. Só que não tem como você receber Deus pela metade. O mesmo Deus que é amor também é juízo. E é fogo consumidor. E a Bíblia diz: prepara os seus caminhos para se encontrar com Ele. Eu sei que o mundo se prepara para muitas coisas que são do seu interesse. Mas eu sei que do seu interesse não é a salvação. Só que quanto menos você pensar, vai chegar o seu dia. E você vai ter, querendo ou não, deixar esse corpo de habitação. E para onde irá a tua alma? Pensa bem nisso. Reflete bem. A quem está reservada a tua alma? Já parou para pensar que você pode descer a sepultura a qualquer momento? Afinal de contas, o homem ele tem uma eternidade para onde ele vai passar a sua eternidade, ou melhor, dias infinitos. A Bíblia fala assim: a glória do homem é como a flor da erva que se seca. O homem ele pensa que sua juventude vai durar por longos dias. Só que a Bíblia diz que os nossos dias na terra são como um vapor que vem e se desvanece. A glória do homem é como a flor da erva que vem e se murcha. A palavra do Senhor anuncia que em todos os lugares os homens venham a se arrepender. Se os seus caminhos não estiverem aplanados, endireitados diante de Deus, certamente você perecerá por toda a eternidade no fogo do inferno, aonde não haverá uma gota de água. Certamente, se seus caminhos não estiverem endireitados diante de Deus, você perecerá por toda a eternidade no fogo do tormento, aonde Jesus ele declara que a fumaça do seu tormento, ela nunca cessa de subir de eternidade a eternidade. Será o tormento dos adúlteros, dos imorais, feiticeiros, beberrões, idólatras, assassinos, avarentos, efeminados e etc. Mas Jesus ele anuncia que em todos os lugares venham se arrepender. Por isso que Jesus anunciou: não foi vitória, conquistas, prosperidade ou bênçãos. Jesus anunciou que os homens venham
ao chegar ao pleno conhecimento da verdade, para que venha se salvar. Você está preparado para se encontrar com Deus? O Senhor, Ele pronunciou essa palavra: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você tem preparado a tua alma como um tesouro para Deus? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem preparado a tua alma como um tesouro para Deus? Você tem guardado o que há de melhor para Deus, a tua alma e o teu espírito? Não é o coração que Deus quer. A Bíblia diz que todo o corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, irrepreensíveis em santidade. O diabo está enganando os moradores da terra. A Bíblia diz: ai dos moradores da terra, que o diabo desceu até a vós. O diabo desceu até a vós e tem trazido muito engano, muito enfado. Por isso é necessário que o homem venha se arrepender. Foi isso que Jesus anunciou, que o homem venha a se arrepender. Esta é a vontade boa e agradável de Deus, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e venham se salvar. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é uma só. Jesus é a verdade. E Jesus está voltando. Se prepare para encontrar com Ele. Irmãos, vou pregar ali agora, né? Vou guardar o megafone. Para pregar dentro da feira com o megafone é meio ruim, né? Porque eu vou estar gritando na altura dos ouvidos da pessoa. Mas eu trouxe comigo aqui uma caixinha amplificada pequena. Eu vou utilizar essa caixinha para pregar lá no meio da feira. Deus abençoe os irmãos. Permaneçam firmes no Senhor Jesus. A Bíblia fala assim: cada um permaneça da forma que foi chamado. Se foi chamado como servo, permaneça em servidão. Se foi chamado como livres, permaneçam na liberdade. Se fomos chamados como evangelistas, assim vamos permanecer. Amém? Talvez não sei se vai ser possível filmar dentro da feira, irmãos. Mas vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vou ajeitar para entrar lá dentro. Glória a Deus. Irmãos, o dia tá se estreitando, irmão. O dia do Senhor tá se aproximando. Hoje, no dia de hoje, terça-feira, nessa data atual que eu falo aos irmãos, dia 22,
Aconteceu aqui na minha cidade aqui uma chacina, um assassinato, eu não sei como chama. Mais uma vez, o alvo foi quem? As crianças, dentro de uma escola. Aliás, o pai pegou, né, a criança lá na escola e colocou a criança no carro e levou para a beira de uma rodovia e tacou fogo no carro e matou as duas crianças, uma de 4 anos e outra de 8 anos, por causa da reatação, né, da separação, né, que não aceitou, né, o divórcio. Terrível, irmãos. Os dias são maus. Terrível homem. Mas mais terrível ainda é cair na mão de Deus mesmo. Pois Jesus falou, horrenda coisa, cair na mão do Deus vivo. Essa é a pior coisa. Que da mão de Deus ninguém vai livrar. O homem não pode livrar, nem diabo, nem anjo, nem ninguém pode livrar o homem da mão de Deus. Isso que é a horrenda coisa, cair na mão do Deus vivo. Ninguém vai escapar quando cair na mão de Deus, hein? Foi julgado por ele. Ninguém, irmãos. Vamos entrar ali e anunciar a palavra, irmãos. Pouco tempo mesmo, mas vamos lá. Bem-aventurados são os que ouvem, os que lêem, os que guardam as palavras da profecia deste livro. Jesus ele está voltando e ele diz: quando o Filho do Homem vier nas nuvens no céu, achará fé ainda na terra? Essa é a pergunta aqui muito relevante, porque Jesus ele está às portas e ele anunciou em todos os lugares que venham se arrepender. Por isso que Jesus anunciou que se arrependam, que venham ao pleno arrependimento. O Senhor, ele tem um grande dia de acerto de contas. A Bíblia diz, Deus ele tem um grande dia de acerto de contas com os moradores da terra. Eu sei que as pessoas já nem sequer mais acreditam. A palavra de Deus, poucos acreditam. Afinal de contas, o homem, ele cria um próprio Deus em seu coração. Um Deus que somente é amor, um Deus que não é juízo, um Deus que não trará a sentença do homem. Só que certamente Deus não mudou. A Bíblia diz, passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. E a palavra de Deus ela não muda. Deus não muda. O Senhor ele tem um grande dia de acerto de contas com os moradores da terra. E a Bíblia diz que o que há de vir, virá e não tardará. Vou mudar os planos aqui, irmãos. Vou mudar os planos aqui, irmãos. A feira acabou aqui, velho. Só tem algumas bancas aqui. Vamos ter que usar o megafone. E a palavra do Senhor ela diz assim, em Provérbios capítulo 16. No capítulo 16 de Provérbios,
está escrito assim: do homem são as preparações do seu coração, mas do Senhor vem a resposta. O homem prepara de acordo com o seu próprio coração aquilo que ele deseja, de acordo com as suas vontades, mas a Bíblia diz que é de Deus que vem a resposta. É Deus quem conclui, é Deus quem realiza tudo em todos. O homem ele faz as suas preparações de acordo com o seu coração. Talvez você está preparando, planejando para daqui 10 anos, daqui um mês, daqui a alguns dias, mas a Bíblia diz que é de Deus que vem a resposta. Quem garante 10 anos para frente? Quem garante 10 dias? 10 meses? Quem garante é somente Deus. Provérbios 16. E muitos, pela a soberba e o engano de seu coração, acreditam ainda que são bons e que seus dias na terra serão prolongados. Mas não se engana. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo de número 15, capítulo 16, e no versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor, Ele contempla os seus caminhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Todos os caminhos segundo o coração do homem parecem ser bom, parece, as aparências enganam, as aparências são muito enganosas. Todo caminho segundo o coração do homem parece ser bom. Talvez você está caminhando diretamente para o inferno, acreditando que para o céu está indo, para você ter uma noção de quão enganoso é o coração do homem. Assim escreveu Jeremias: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. O coração corrompido, enganoso é o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz: do homem vêm os seus planos, vêm as preparações, mas a resposta, ou seja, a conclusão, vem de Deus. É de Deus que vem a última palavra. Da tua boca saem muitas palavras, e quantas coisas você premeditou e quantas delas se cumpriu? Porque da boca do homem vem as preparações. Aqui fala, do coração do homem vem as preparações, mas é de Deus que vem a resposta e a conclusão. Muitas pessoas fizeram muitos planos antes da pandemia, e quantos desses planos foram interrompidos quando menos esperavam, quando menos estavam esperando? Planos para viajar, planos para economizar, mas porém é de Deus que vem a resposta. Por isso, meu lado, Jesus ele diz: não estejam vocês preocupados quanto ao dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, ele diz que não deve o homem estar cauteloso e preocupado quanto o dia de amanhã. As pessoas se preparam para muitas coisas, mas será que você está se preparando para encontrar com Deus? As pessoas se preparam para várias coisas, mas e para se encontrar com Deus? Quantos estão preparados para se encontrar com Deus nesse exato momento? A trombeta ela vai soar, somente vai ouvir aqueles que se prepararam, e o desespero ele virá sobre aqueles que não se prepararam para viver mais longos dias na terra. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor ele virá como um relâmpago, muito rápido será o dia do Senhor. O profeta Sofonias ele disse: o grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. O profeta Sofonias no capítulo 1, versículo 15 diz: aquele dia será dia de trevas, e de densas trevas o homem se angustiará. O homem caminhará pela terra errante,
o homem se angustiará. Você já parou para pensar qual é o sentimento que prevalece sobre a face da terra quando Jesus ele vem, busca os seus escolhidos que se prepararam, multidões são deixadas para trás. Certamente a angústia, o desespero, ele sobrevém, ele toma de conta. Saber que a sua única oportunidade foi deixada para trás. Por isso que Isaías anunciou no capítulo 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E diz ainda mais no versículo 7, deixa o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus. Você vai se tornar para Deus hoje ou você vai esperar Jesus se tornar para todos, voltar nas nuvens no céu? Você vai se voltar para os caminhos de Deus ou você vai esperar Jesus aparecer em seus caminhos quando você menos espera? Porque a Bíblia diz que Deus vai pegar esse mundo de surpresa. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na volta do Filho do Homem. Veja como foi nos dias de Noé, assim está se repetindo. A Bíblia diz que nos dias de Noé, eles não deram credibilidade. A palavra diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que significa isso? Pessoas que não deram credibilidade, pessoas que não tomaram como verdade a palavra que foi anunciada. Porque Deus, Ele disse para Noé, certamente eu destruirei a terra. Porque a iniquidade tomou conta da terra. E Deus, Ele disse, na terra não há o conhecimento de Deus, na terra prevalece o matar, o roubar. E há homicídios sobre homicídios, iniquidade sobre iniquidades. O homem ele tem se embrutecido, endurecido o seu coração e tem abandonado o temor. O temor de Deus tem sido abandonado. Mas a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria do homem é temer a Deus. E temer a Deus está muito mais além do que meros discursos e palavras enganosos. O verdadeiro temor a Deus está relacionado com a obediência. E não dobrar o seu joelho para nenhuma imagem de escultura. E não entregar o seu corpo à iniquidade, prostituição, imoralidade, perversão sexual. O temor a Deus está muito mais além do que dizer com os lábios, mas demonstrar na prática, se abstendo do pecado, se afastando de todo pecado. Só que a Bíblia diz que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus ele deixou como sinal vários sinais. Um deles, Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Veja que o mundo a cada dia mais está frio em relação para com Deus, em relação ao temor. Em relação ao temor já se esfriou. Veja que as pessoas dizem, esse negócio de ser santo não existe mais. Esse negócio de ser certinho não existe mais. Acabou-se o temor diante de Deus, se esfriou o amor do homem para com Deus. Mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas suas palavras nunca hão de passar. Deus não mudou. Os homens se corrompem a cada dia mais. E a Bíblia fala assim em Provérbios capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. É isso que está faltando. O homem já não recebe mais a correção que vem da palavra de Deus. O homem já tapa os seus ouvidos para não receber mais a correção da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela corrige nossos caminhos. No livro de Timóteo diz, primeira carta de Timóteo 3, versículo 16, toda a palavra divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que todos nós sejamos aperfeiçoados para toda boa obra diante de Deus, que há de julgar o mundo. O Senhor, Ele há de julgar o mundo. E Ele requer que o homem chegue ao aperfeiçoamento. E a Bíblia, ela diz que aquele que rejeita a correção, ele está menosprezando a sua própria alma. Quando você rejeitar a correção, essa correção, você rejeitar, deixar os seus pecados, você está rejeitando a sua própria alma. Muitos estão rejeitando a salvação da sua própria alma. Quando rejeita a correção da palavra de Deus,
No livro de Daniel, capítulo 12, diz que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra. Correrão de uma parte para outra. Isso já está acontecendo. Muitos correm de uma parte para outra, buscando a Deus. Você não vai encontrar Deus no espiritismo. Correm de uma parte para outra, de religião em religião, igual o macaco que pula de galho em galho, está procurando a Deus. Assim como o macaco procurando seu alimento de galho em galho, está procurando Deus em religiões, não vai encontrar. Deus não deixou a religião, o homem levantou. O homem ele é ganancioso, é avarento. O homem ele cria seus próprios caminhos e acha que Deus se adapta de acordo à vontade humana. Deus não aceitou a religião católica, não vai aceitar o espiritismo, e não vai aceitar a religião evangélica. A religião verdadeira diante de Deus está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esta é a religião verdadeira. Religião que vende mais escultura é falsa. Religião que faz campanhas, barganhas com Deus para alcançar bênçãos e vitórias é falso. A Bíblia diz acerca de uma verdadeira religião. Está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e verdadeira diante de Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e fugir da corrupção deste mundo, ou seja, fugir do pecado. Essa é a religião que a palavra de Deus aprova. Não se trata de instituição religiosa. Jesus não vai vir buscar religiões, instituição, porque a religião é o mesmo que empresa. Igreja de Cristo não é empresa, instituição é empresa. E não é essa igreja que Jesus instituiu, uma igreja que lucra milhões e milhões com imagens de escultura, com festas de tradição, que nada mais são culto aos mortos, cultos pagãos a demônios. Mas a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, e está se cumprindo, pois o dia do Senhor ele vai ser um dia de acerto de contas. Eu sei que o mundo criou em seu coração um Deus bonzinho, amoroso, que não vai lançar ninguém no inferno, mas essa palavra ela desmascara, ela refuta essas filosofias. A palavra de Deus fala em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo e que com a alma nada podem fazer. Temam a Deus que Ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Esse é o Deus que você não conhece e não vai conhecer nunca se não ler a Bíblia. Esse é o Deus que o mundo desconhece, porque já a palavra de Deus, que testifica, confirma da pessoa de Deus, ela está sendo deixada de lado. Mas é isso que Jesus ele diz: temam a Deus, não temam os homens, porque o homem só tem o poder de matar o corpo, mas antes temam a Deus, que Ele tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Sim, o inferno existe, e não é diabo que lança a alma no inferno, é o próprio Deus. A quem você tem temido, a esse está reservada a sua alma. A Bíblia diz: ou do pecado para a morte, ou da justiça para o juízo. A Bíblia diz que a quem você apresentar o seu corpo, você está sujeito. Você está sujeito ao pecado para a morte, a condenação, ou sujeito a Deus para a justificação em Cristo. E essa é a boa vontade de Deus, que venham todos a se arrepender e venham chegar ao pleno e verdadeiro conhecimento da verdade. Essa é a boa, agradável vontade de Deus. Que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar o pleno conhecimento da verdade. A palavra fala assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Pela misericórdia e pela verdade Deus purifica a iniquidade. Deus purifica o pecado do homem pela sua misericórdia. Não é pelas suas obras de caridade, não é pelas suas obras, as suas obras boas. Deus não purifica a misericórdia do homem. Quanto mais obras ele faz de caridade, quanto mais obras do bem ele faz. Deus ele purifica a iniquidade do homem pela sua misericórdia. E pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, que purifica todo mal. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro imaculado, é Ele quem tira o pecado do mundo. Não pode
nenhum outro artifício tirar o pecado do mundo. É só o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos torna mais puro, como o puro carmesim. Em Apocalipse 22, versículo 14, a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Mais do que felizes aqueles que purificam a sua alma do sangue de Jesus, para que tenham direito a entrar na árvore da vida. Mas a Bíblia também fala em Apocalipse 22, no versículo 15: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, os efeminados, os avarentos, os bêbados, os roubadores, os maldizentes, adúlteros, idólatras. A Bíblia diz: sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Será que a sua religião riscou esse versículo da Bíblia? Será que o padre pregou esse versículo da Bíblia dentro da romaria, dentro das missas? Está escrito lá, na Bíblia católica, na Bíblia protestante, Apocalipse 22, versículo 15, quem são os tais que não conseguirão entrar no reino de Deus? Todos essa lista que está escrita, ou seja, todos os iníquos, todos que estão a transgredir a vontade de Deus, feiticeiros, idólatras, mentirosos, bêbados, efeminados, adúlteros, assassinos, gananciosos, avarentos, todos esses. Por isso, Jesus ele ordenou que venham todos a se arrepender. É a única forma do homem ele se ver livre da condenação do inferno, é se arrependendo. E não há arrependimento verdadeiro tendo a permanência no pecado. Nunca haverá arrependimento enquanto o homem ele estiver a praticar todos os dias a mesma iniquidade. Até quando o homem vai continuar a se enganar? Peca e confessa, mas não deixa de pecar. Continua confessando. A Bíblia fala em Provérbios 22, no capítulo 16 de Provérbios: aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará a misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que deixar os seus pecados, certamente, confessando eles, alcançará a misericórdia. Mas até quanto o homem vai continuar nesse ciclo vicioso da iniquidade, acreditando que Deus é amor e vai perdoar todo dia? Não, não é isso que Deus quer. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, quem peca é do diabo, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia fala assim: filhinhos, não pequeis, mas porém, se vocês pecarem, vocês têm um justo advogado, mas também ele é um justo juiz, ele que há de julgar no último dia. Vocês têm hoje um justo advogado chamado Jesus, para poder te defender da acusação do diabo, mas que também será o justo juiz, o mesmo, que há de julgar com justiça e juízo. Jesus há de julgar o mundo. E a Bíblia fala assim: eis que cedo vem, e o meu galardão para dar a todos. Eis que Jesus ele virá, o galardão dele para dar a todos está preparado. Mas veja que Jesus ele fala: meu galardão, minha recompensa está para dar a todos. Mas será que vão ser todos? Todos que estão praticando todo tipo de iniquidade? Não. No versículo 15 ele diz: ficarão de fora os feiticeiros, cães. Quem são os cães? Nos profetas foi dito quem são esses cães. Jeremias falou: na verdade, esses cães gulosos nunca se fartam. Ele estava falando dos falsos pastores, falsos profetas, padres, bispos, cardeais e etc. A liderança. Eles são os cães gulosos, que nunca se fartam. São mercenários contratados e nada mais vão fazer a não ser por interesse, em busca de uma recompensa corruptível e terrena, financeira. Esses são os cães que vão ficar de fora do reino de Deus. Vão ficar de fora os feiticeiros. Passa no Vale do Sal Grosso e leva a rosa ungida para casa, água dos milagres.
imagem de escultura, acendem vela para os mortos e fazem petições repetitivas, rezas. Isso é uma abominação a Deus. Esses são os feiticeiros que oram para os mortos, como se morto pudesse fazer alguma coisa por alguém, que vão nos túmulos, levam água, como se morto pudesse beber um gole dessa água, levam flores, como se o morto pudesse receber essas flores. O Brasil está cheio de feitiçaria, mas Jesus falou que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. É a hora final, é a hora de se arrepender, é a hora da conversão. Foi isso que Jesus anunciou: arrependei-vos e convertei-vos. O povo não quer se arrepender, o povo quer continuar rezando para os mortos, quer continuar acendendo velas, incensos para os mortos, colocando dentro da sua casa uma abominação, de uma imagem de escultura que não pode salvar, que não pode interceder, que não pode curar, que não pode fazer bem algum. No livro do Salmo 115 diz: o nosso Deus, ele está lá no céu. Sabe por quê? Porque os céus é o lugar do seu repouso, do seu descanso, é o lugar da sua morada. E no livro de Atos 7 vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus nunca habitou dentro de templos feitos por mãos humanas. Quanto mais Ele habitaria nos dias de hoje dentro de templos feitos por mãos humanas. Quanto mais Deus habitaria dentro de uma imagem a qual o homem faz com as suas próprias mãos, dizendo que este é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Jamais o homem pode fabricar réplicas da imagem de Deus. Jamais o homem pode fabricar imagens semelhança de Deus. Deus proibiu. Ele disse em Êxodo 20, foi uma ordem, foi um mandamento: não faça imagem de escultura, semelhança alguma do que há no céu. Jesus está no céu. Nem semelhança alguma do que está na terra. Maria passou pela terra. Nem semelhança alguma do que há nas águas. De Iemanjá também. Deus proibiu. Imagens católicas, imagens de feitiçaria, imagens de ídolos, imagens de políticos, está tudo espalhado pela cidade. Mas no livro de Levíticos, capítulo 26, diz que maldito se torna a cidade, a qual coloca uma figura de pedra. E toda a cidade de Goiás tem uma figura de pedra, ou seja, em homenagem aos maçons, os maçons, adoradores do bode, ou seja, a Aparecida, esse demônio cultuado todos os anos, colocado como padroeira, tem trazido muita miséria e destruição sobre a vida dos tais, mas não acordam. Só que Jesus, ele não vai tomar o culpado por inocente, porque ele anunciou que viesse a se arrepender, porque Jesus anunciou que o homem viesse a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, ele disse: examine as Escrituras Sagradas. E o povo quer examinar as Escrituras? Não quer. Parece que o povo tem medo de conhecer a verdade e tem que deixar o seu erro. O povo não quer examinar as Escrituras porque tem preguiça. Vai passar o dia de frente com a televisão, passam horas assistindo futebol, pegam revistas em quadrinhos, caça-palavras, mas rejeitam o principal, a palavra, a Bíblia. Não querem jornais, revistas, futebol, novela. Por isso que Deus não vai tomar por inocente, porque rejeitam o Filho de Deus, rejeitando a palavra. Jesus é a palavra. Em João capítulo 1, ele é o verbo de Deus. Em João capítulo 8, ele é a verdade que liberta. E ele também é o caminho. Em João 14. Só que esse caminho, essa verdade, esse Senhor que veio libertar as pessoas não querem. As pessoas querem o falso Jesus. O Jesus que vai te prosperar, as pessoas querem. O Jesus que vai te abençoar, esse que as pessoas querem. O Jesus feito pela mão do homem, que se compra numa livraria, em uma loja, esse que o povo quer. Mas o Jesus que manda o homem se arrepender, deixar os seus pecados, se converter, é esse Jesus que a humanidade despreza e rejeita todos os dias, dentro da sua casa, fazendo culto aos mortos, idolatrando ídolos, ou seja, ídolos do futebol, ou seja, ídolos da música. Os homens rejeitam a Cristo. E a Bíblia fala no livro de Lucas que as iniquidades que o homem pratica é como uma ferida aberta. O pecado que o homem pratica é como uma ferida aberta e não se cicatriza até que o homem se arrependa. A Bíblia diz que pelas nossas transgressões Jesus foi ferido. No livro de Lucas, a Bíblia diz que pelas nossas transgressões Jesus foi ferido.
pelos seus pecados, pelo pecado, Jesus foi ferido. E eu te pergunto, será que mudou? Será que Jesus não continua sendo mais ferido quando o homem ele está a praticar seus pecados? Porque os pecados do homem é uma ofensa a Deus. E essas ofensas, elas ferem a Deus. A feitiçaria é uma ferida aberta, fere a Deus. A bebedeira é um pecado que fere a Deus. E por que fere a Deus? Porque o seu corpo é templo de Deus. O seu corpo não foi feito para poder você usar ele em prostituição, para você desfrutar do pecado. A Bíblia diz: se vocês permanecerem em vossos pecados, certamente morrereis. E por que o homem ele não sabe mais o que é pecado? Deixou a conduta, ou seja, deixou a regra de fé. A Bíblia diz, ela tem a conduta moral que o homem precisa caminhar. Mas o homem não quer essa conduta moral que a Bíblia ensina. Ele quer seguir de acordo com tradições do mundo, de acordo com essa cultura maligna. O mundo está caminhando para o inferno. O mundo ele tem uma cultura maligna, em específico o país em que nós vivemos, onde muitas culturas malignas são cultuadas. Uma delas é o futebol, uma cultura de idolatria, e não percebem, estão tão cegos, estão tão anestesiados que nem percebem mais que trocaram a adoração a Deus para cultuar os homens, que trocaram os retos caminhos e a justiça de Deus para viver em seus deleites, em suas bebedeiras. Ei, meu irmão, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, também vai ser destruído por Deus. Você hoje destrói o templo de Deus, que é o seu corpo, com todo tipo de pecado e imoralidade. Só que Deus também vai te destruir. No inferno ele vai aniquilar o seu corpo, aonde ele vai ser reconstituído de eternidade a eternidade. Segue este castigo para os homens malfeitores, conhecedores da verdade, mas que detêm a verdade de Deus em mentira, que conhecem a verdade, mas negam ela através de suas más obras, que conhecem a palavra de Deus, que é a verdade e o caminho, mas que detêm a verdade pelos seus caminhos maus. A Bíblia diz que os infiéis não herdarão o reino de Deus, nem os imorais, nem os adúlteros. Deus, todavia, não veio a julgar o homem antecipadamente, mas tem um dia preparado que ele há de julgar. Por enquanto é apenas um alerta, por enquanto é apenas um aviso. Mas a Bíblia fala assim em Hebreus 9:27, o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após a morte o juízo. Ou seja, após a morte vai ser o homem julgado. Juízo traz recompensa. O juízo ele decreta uma pena máxima, mas o juízo de Deus vai ser uma pena eterna, céu ou inferno, salvação ou condenação. Isso está diante do homem. Por isso, amigo, não queira você continuar caminhando em rebelião a Deus, contraditório aos caminhos do Senhor. Deus ele não vai querer te lançar no inferno, mas pela sua escolha, por você ter apertado o botão do pecado, para não desistir do pecado, certamente pela sua própria escolha você vai receber essa recompensa eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Por isso Deus ele anuncia que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Lá em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, vai dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Exorta, corrija. Você está sendo corrigido nessa noite porque certamente Deus ele tem amor pela tua alma. E a Bíblia diz que Deus ele corrige a quem ele ama. Deus ele castiga e açoita a quem ele ama. Agora você pode ter certeza. Você pode ter certeza que quando você não for mais corrigido, certamente Deus se esqueceu de você. Certamente não há mais jeito para você. Mas a Bíblia diz: grandes são as misericórdias de Deus, e a cada manhã elas se renovam. Essa é a causa de nós permanecermos vivos, porque grandes são as misericórdias de Deus. Muito grandes são as misericórdias do Senhor. Essa é a causa de nós não sermos consumidos vivos. O Senhor ele anuncia em todos os lugares que vem o arrependimento. O juízo vai ser sem misericórdia, onde adúlteros, imorais e todos os feiticeiros e todos os homens que escolheram e amaram mais esse presente século serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é uma doutrina católica, não é doutrina evangélica, não foi pastor, não foi padre que inventou, não é dogma.
Jesus ele pregou, tema a Deus, ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Jesus ele pregou, se o teu corpo te faz pecar, o teu braço direito te faz pecar, o teu olho te faz pecar, arranca e lança no fogo. Porque é melhor do que você perca um membro, e do que todos os teus membros, todo o teu corpo seja lançado no fogo, onde o fogo nunca se apaga, é eterno. Jesus falou que o fogo nunca se apaga. Jesus fala de eternidade. Não vai ser 100 anos, não vai ser 10 anos, não vai ser o tempo que você viveu, 50, 18, 30, 100, mas vai ser de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que a fumaça do seu tormento nunca cessa. Isso não é a doutrina do medo, isso é a realidade. Para onde todos os pecadores que escolheram o pecado e não desistiram de seus pecados certamente vão perecer por toda a eternidade. Não vos enganeis. Aqui a Bíblia fala: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aos olhos humanos todos os caminhos parecem ser retos e bons. Aprováveis são os caminhos do homem de acordo com o seu pensamento, mas são reprovados diante de Deus. E a palavra de Deus nos mostra quais são os caminhos reprovados diante de Deus. E nessa noite eu estou pregando de uma forma direta e bem clara, resumida, para você compreender qual é a boa vontade de Deus. Porque se eu fosse pregar essa palavra da forma que ela é, certamente horas eu não conseguiria pregar. Mas resumidamente, para que você compreenda, esta aqui é a boa vontade de Deus. Deus ele anuncia que se arrependa. Jesus ele está às portas. O grande dia do Senhor está se aproximando. E a Bíblia diz que os dias do homem na terra eles são como vapor. No livro de Tiago, capítulo 4, os dias do homem são como um vapor que vem e se passa. São como a flor da erva que se murcha. São como a erva do campo que se seca. E no livro de Malaquias, capítulo 4, a Bíblia diz que aquele dia que está para vir os abrasará, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. A Bíblia está falando de Jesus. Jesus não vai deixar sobrar raiz e nem ramo. Os homens são comparados como a raiz, ou melhor, são comparados como plantas. São comparados como plantas. No livro de Mateus, capítulo 3, a Bíblia diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada pela raiz e será lançada no fogo. O fogo é o inferno. A raiz é a sua vida. Se sua vida for cortada pela raiz, acabou. E será lançado no inferno todos os que diante de Deus foram encontrados seus caminhos maus. Não maus porque vocês não foram bons o suficiente para entrar no céu, mas maus porque não tiveram a capacidade de se esforçar para entrar nos céus. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito perseveram se apoderam dele. Já não há mais esforço. O homem simplesmente ele abandonou a Deus. Mas a Bíblia fala no livro de Salmos que Deus lançará os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus no fogo do inferno. Será que eu estou pregando um Deus que a Bíblia não fala, ou estou falando o que a Bíblia diz? Será que eu estou falando besteira ou o que a Bíblia diz? O Deus que nós cremos, ele não é de acordo com filosofia nem religião, mas é de acordo com a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus vai lançar no inferno todos que se esquecem dele e todos os que cometem iniquidades, impiedade. Por isso que Jesus ele veio reconciliar o homem com Deus. A Bíblia diz que Jesus ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Todos que estão caminhando de acordo com seu coração estão perdidos. Jesus ele disse: eu sou o caminho. Se não é esse caminho que você está seguindo, certamente você está perdido. E se você está perdido, Jesus ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar para salvar. A Bíblia diz assim: Jesus ele disse: eu não vim destruir as almas dos pecadores, mas eu vim salvar. Jesus ele veio salvar. Este é o plano de Deus, salvar o homem. Mas o plano do homem é gastar todos os seus dias no pecado, enquanto ele tiver fôlego, continuar agradando a si mesmo. Só que Jesus falou: aquele que buscar agradar a si mesmo, aquele que buscar salvar a si mesmo, perdê-la-á. Aquele que buscar esta vida,
somente esta vida, certamente ele perderá a mais preciosa vida, que é a vida eterna. E a Bíblia diz assim: aquele que buscar salvar a tua própria vida, este a perdê-la-á. Mas aquele que por amor de Jesus Cristo perder a sua vida, este salvá-la-á. Em outras palavras, aquele que quer salvar essa vida terrena, aquele que busca somente por esta vida momentânea, esta vida passageira, certamente ele perderá a mais preciosa vida, que é a vida eterna, a vida com abundância, a qual Jesus preparou. A vida do homem está muito mais além do que beber, farrear, curtir um futebol no final de semana e trabalhar. A vida do homem, ela consiste em duas coisas. Em duas coisas consiste a vida do homem. Certamente o trabalho para obter o seu sustento, mas e o outro trabalho pela sua alma, pela salvação da sua alma. Jesus ele disse que aquele que busca somente por esta vida, ele é um dos mais miseráveis dessa terra. A Bíblia diz que aquele que buscar somente por esta vida, ele se torna um dos mais miseráveis dessa terra diante de Deus. E há uma grande maioria que está a buscar somente essa vida, uma vida que há de passar, uma vida momentânea, uma vida terrena, que é guiada por prazeres, por momentos e sentimentos esses imorais, sentimentos esses desonestos, de caminhos pervertidos, de caminhos iníquos diante de Deus, que custarão a eternidade. O pecado que o homem pratica, ele vai custar uma eternidade. Prazeres que duram horas e dias e meses, quem sabe, mas que trará uma eternidade de expectação de fogo e tormento, a qual a palavra de Deus vai dizer, na primeira carta de Tessalonicenses, no primeiro capítulo, vai dizer que aqueles que não conhecem a Deus, e nem tampouco obedecem a Deus, padecerão castigo eterno diante da face de Deus. Aqui agora estamos falando da nova aliança, não do Deus que se manifesta no Antigo Testamento. Até mesmo porque Deus não poderia se contradizer. Se Deus se apresenta de uma forma no Velho Testamento, certamente no Novo Testamento ele não vai ser diferente. E Deus ele não muda no Novo Testamento. Como as pessoas dizem que no Antigo Testamento é um e no Novo Testamento agora é outro. Não são dois deuses. Deus não mudou, ele é imudável. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 1, versículo de número 18, que do céu se manifesta a ira de Deus. Da onde que vem a ira? Do céu manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade em injustiça, a verdade em mentira, contra aqueles que detêm os retos caminhos do Senhor para viver na perdição. Então Deus não mudou. No Antigo Testamento diz que Deus se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Mas na nova aliança diz que Deus se ira todos os dias. Então Deus não mudou. Não mudou. Não mudou e não vai mudar. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. O que precisa mudar o homem, os caminhos do homem que são maus diante de Deus precisam ser endireitados. Como foi anunciado, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, aplanai os vossos caminhos. Produzir, pois, bons frutos diante de Deus, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos de arrependimento, ou seja, se arrependam para poder produzir caminhos retos e aprovados diante de Deus. Caso contrário, Deus não habita no seu coração. Olha que coração enganoso. Homem adúltero, mentiroso, imoral, feiticeiro, bêbado. Mas diz, eu tenho Deus no coração. Esse é o coração enganoso que está te levando para o inferno. Conforme a Bíblia diz, todo caminho aos olhos do homem parece ser bom, mas Deus ele prova o contrário. A Bíblia diz que boa e agradável é a vontade de Deus. O seu coração somente te engana. O seu coração somente te seduz a perdição. Mas a Bíblia diz que Deus ele sonda os corações do homem e ele pesa as intenções do coração do homem. Provérbios 16, versículo 2.
todos os caminhos do homem são limpos diante dos seus olhos, segundo o seu próprio coração, porque ele é enganoso, ele é malandro, seu coração ele é guiado por espíritos imundos. Mas a Bíblia diz assim: o Senhor ele pesa os espíritos, Deus ele pesa, porque ele é justo. Balança enganosa é o coração do homem, coração injusto. Mas a palavra de Deus diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor ela é mais atual do que nunca, e o homem cada dia mais se corrompendo. O Senhor ele anuncia que se arrependa. O Senhor ele anuncia que venha ao arrependimento para que possa alcançar a salvação. É necessário o homem deixar os seus caminhos maus. Há caminho que ao homem parece ser direito, Provérbios 16, versículo de número 25, mas o fim deles são caminhos de morte. O fim desses caminhos são de morte. A palavra do Senhor, ela clama desde os tempos antigos. E a Bíblia diz que desde os tempos antigos também clama o sangue daqueles que foram mortos, pelos que rejeitaram a Jesus Cristo. E o Senhor Deus, Ele marcou o dia, conforme fala em Apocalipse 20, em que Ele há de julgar com justiça e juízo o homem. Se você descesse a sepultura agora, qual seria a sua recompensa diante de Deus? Você já parou para pensar? Da forma que você está caminhando hoje, você está pronto para ser julgado diante de Deus? Da forma que você está caminhando hoje diante de Deus, qual vai ser a sua recompensa se você tivesse que prestar conta agora? Examine a si mesmo, a Bíblia diz, o homem tem que examinar os seus caminhos diante de Deus. O homem tem que examinar a si mesmo. Sabe por quê? Para que ele possa entender o que ele precisa diante de Deus consertar e venha se arrepender. Em Coríntios, na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, diz: cada um tem que examinar a si mesmo. Cada um precisa examinar a si mesmo. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor também, Ele examina os vossos caminhos. Ele pesa as intenções do coração do homem. E Deus ele sabe que o homem somente se aproxima dele por interesse. Somente por interesse. A palavra de Deus mostra que os fariseus se aproximavam de Deus para receber os milagres, e eles com suas boas obras se julgavam ser pessoas sábias, pessoas corretas. Assim está o brasileiro caminhando para o inferno. Sou justo, pago minhas contas, não faço mal para ninguém. Só que isso, quem falou que você vai ser julgado diante de Deus pela sua conduta moral? Quem falou que diante de Deus você vai escapar do inferno porque você é uma pessoa justa? Porque você é um bom cidadão, não vai escapar do fogo do inferno. Mas o Senhor, Ele julgará o homem de acordo com esta palavra, a qual hoje o homem rejeita e despreza. Jesus falou: eu não vim julgar o mundo, mas esta palavra que vocês têm ouvido, esta há de julgar o mundo. Esta palavra que você tem ouvido, ela há de julgar o mundo. Vai se abrir os livros. Um é o livro da vida, outro é o livro das obras. E este livro, chamado a Palavra de Deus, ele vai se abrir. Deus certamente vai recobrar de cada um, de acordo com o que receberam. Esse conhecimento que hoje permanece no seu coração e que hoje você está ouvindo agora, vai ser cobrado no último dia. Vai se abrir os livros e o Senhor julgará os mortos, segundo o que estiver escrito nestes livros. E todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta será a segunda morte. O salário do pecado é a morte. Apocalipse 20, versículo 14, lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Essa é a recompensa do pecado, lago de fogo e enxofre. Arrependam-se e se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados e possam vir sobre vós o tempo do refrigério.